Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Oi, Bruna. Bom dia, mulheres de Betânia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Tamires. Meninas, bom dia. Hoje não consegui colocar a nossa musiquinha. Sinto tanta falta quando eu não consigo. Mas o Senhor está presente, né? Em todo tempo, em todo momento. E nós queremos agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje a minha convidada é muito especial. Oi, Maiara. Minha convidada é uma pessoa incrível que vai falar para nós, sobre gestão do tempo. E nós vamos orar daqui a pouquinho pedindo para o Senhor para que Ele nos traga discernimento daquilo que nós precisamos fazer em relação ao nosso tempo. Eu sou uma pessoa antes e depois de colocar Jesus como prioridade. O meu tempo hoje, ele é pensado intencionalmente para servir a Deus. E servir a Deus em tudo que eu estou fazendo, não é só no momento que eu estou lendo a Bíblia. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Deixa eu já ver se a minha convidada está aqui. Como é que vocês estão aí? Estão com um cafezinho na mão? Resposta de Deus, né, meninas? Olha aqui, gestão do tempo para mulheres ocupadas. Eu vou falar com a Carol Prudente Medeiros. Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu ver. Eu acho que já está sim. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto. Obrigada, cabelo maravilhoso. Obrigada. Bom dia, Luciana. Oi, bom dia, Carol. Oi, Flávia, que alegria estar aqui com você. Alegria Muito minha. obrigada. Demorou, né, Carol? Demorou, mas chegou o nosso dia, né? Ai, que alegria, Flávia. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que, assim, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, já está no meu coração. É maravilhoso estar aqui com você. Muito obrigada pelo seu convite e por esse privilégio de estar aqui. Eu que agradeço, Carol. Pois é, e nós somos goianas, a gente tem que se encontrar aqui, né? Tem que arranjar um tempo na agenda e vamos se Sei. encontrar para esses encontros, são muito especiais. E eu quero te agradecer, né, por ter topado aí meu convite. Eu sei que você tem sua correria, tem sua agenda toda certinha. Eu até imagino como é que é essa agenda sua. Eu estou Então, no processo ainda, estou aprendendo. estamos todas, né? Minha amiga, antes de te apresentar tudo direitinho, falar um pouquinho do seu livro, eu gosto sempre de trazer aquilo que o Senhor me trouxe na madrugada. Hoje ele me acordou, eu coloquei para despertar 5h40, eu acordei 4h40. E daí, Nossa, né, a gente tem aquela, quando a gente está com os ouvidos espirituais, assim, sensíveis, né, a gente fala, opa, Jesus está querendo falar comigo. E por mais que você tente ficar na cama, você não dá conta, né? Não dá é conta. verdade. E sabe o que eu quero compartilhar com essas mulheres aqui? Porque eu sou uma mulher que eu fui muito atarefada por muito tempo. E eu dizia assim, mas eu não tenho tempo, eu não consigo buscar a Deus porque eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, eu acordo de manhã, eu tenho que cuidar de uma empresa, eu tenho que cuidar de 3 filhas, eu tenho que cuidar da minha casa, do meu marido. Eu não tenho tempo. Então, eu sou uma mulher com antes e depois do tempo de prioridade com Jesus. E daí, eu fui pesquisar na Bíblia, né, o que Jesus fala sobre o nosso tempo, o que a Bíblia fala sobre o nosso tempo. Mas daí, Deus me levou a uma passagem que não tem nada a ver com tempo. E eu fiquei, tá, Jesus, o Senhor me levou para essa passagem, o Senhor vai fazer a relação da coisa certa. E olha que preciosidade que Deus trouxe nessa madrugada. Ele me trouxe lá em Atos 16:16, que fala sobre a prisão de Paulo e Silas. Primeira coisa, deixa eu só falar para vocês, meninas, compartilhem aí a live, manda esse aviãozinho, eu vou até fazer isso agora também. Manda para 10 mulheres, deixa o Espírito Santo usar seu dedinho aí
para você mandar para 10 mulheres que, de repente, não estão sabendo o que fazer com o seu tempo, estão aprisionadas por essa questão de achar que não tem tempo para nada, que podia ter mais do que 24 horas, e Deus fez tudo perfeito. Então, se ele fez 24 horas, é porque ele sabia que a gente precisava só desse tempo, né? Senão a gente está dizendo para Deus que ele fez tudo errado. E daí, olha só o que Deus me trouxe. Paulo e Silas, eles foram açoitados. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas depois vocês param e leem em casa. Eles foram açoitados por uma multidão. E depois de açoitados, eles foram lançados numa prisão. E eles estavam presos a um tronco. Mesmo naquela situação, os dois, por volta da meia-noite, começaram a louvar e orar. E a Bíblia diz que, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e todas as portas se abriram e todas as correntes se soltaram. E daí eu fiquei perguntando, Senhor, o que isso tem relação com o nosso tempo? E Deus foi trazendo que, às vezes, nós estamos sendo açoitados pela multidão. Nós, mulheres, estamos ouvindo demais a voz da multidão. Estamos sendo açoitadas por essa multidão que diz para você que você precisa ser 1000 coisas ao mesmo tempo. Que você precisa ter o corpo perfeito da blogueira, que você precisa ter a casa organizada como ela, que a casa dela é perfeita, que tudo dela é perfeito, o cabelo dela é perfeito, a pele dela está perfeita. Agora, você conhece a profundidade do que ela vive? Você conhece as prisões que ela vive? Porque o que eu quero questionar a você essa manhã quais são as coisas que você tem deixado, os pensamentos que você tem deixado a multidão te açoitar e que estão te aprisionando nessa questão de que você não tem tempo para Jesus. Porque quando passamos a ter tempo para Jesus, ele renova as nossas forças. Eu antes pensava assim, se eu acordar de madrugada para orar, eu não vou prestar o dia inteiro, eu vou ficar cansado o dia inteiro. Eu preciso dormir pelo menos até 8 horas da manhã. E quando acordava 8 horas, saía correndo para fazer tudo que eu precisava fazer. E não achava tempo para Deus. Quando o dono do tempo passou a ser a minha prioridade, que eu passei a descansar no Senhor e priorizar aquilo que Ele prioriza, Ele me tirou da prisão. Ele me tirou da prisão e aquilo que estava assim amarrando os meus pés, amarrando a minha vida de não conseguir ser a mulher que o Senhor planejou, não que o mundo planejou, mas que o Senhor planejou. Eu ainda não tenho uma agenda perfeita aos olhos de Deus. Eu quero muito melhorar e essa live aqui é para isso. Ela vai ministrar muito ao meu coração. E talvez você esteja nessa manhã precisando de uma libertação. Sabe, eu creio que esse tema ele não pode vir de uma forma seca. Ele tem que vir como uma forma de libertação na sua vida. Porque existem amarras que estão impedindo você de viver os propósitos do Senhor. E talvez seja isso, talvez seja essa quantidade de açoites que você está recebendo da multidão, que dizem que você precisa ser isso ou aquilo, mas Deus só te chama para ter tempo com Ele. E todas as coisas Ele vai acrescentar. Se Ele fala na palavra dEle, busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, quando você colocar essa prioridade na sua vida, realmente todas as coisas serão acrescentadas. A sabedoria para resolver questões, a sabedoria para gerir o seu tempo. Então eu quero que você fique atenta a essa manhã e pergunte para Jesus quais são as coisas que estão te acorrentando, te deixando parada no lugar, que não te deixa avançar, que você olha para a vida das outras pessoas, gostaria de ter uma vida como aquela, mas não sai do lugar. Então, antes de você começar, eu só quero fazer uma oração pela libertação da mente dessas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, assim como um dia o Senhor libertou a minha mente,
Senhor, de todas as prisões que estavam me afastando dos teus propósitos, Jesus. Eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha ser o dono do tempo dessas mulheres. Que o Senhor venha libertar a mente dessas mulheres das prisões, ó Pai, que elas estão acreditando, Senhor, que elas estão sendo enganadas, Senhor. Pai, que a nossa prioridade seja as prioridades do Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o dono do tempo. O Senhor nos fez, Senhor, para saber gerir o nosso tempo com sabedoria. Uma mulher sábia, ela consegue gerir esse tempo, Senhor, com intencionalidade. Jesus, usa a Carol nessa manhã, para que ela venha trazer chaves, Senhor, específicas para a vida dessas mulheres, ó Pai. Amém. E arranca, Senhor, essas mulheres da prisão, que elas possam entender que no momento que elas louvam, que elas adoram, assim como Paulo e Silas, às vezes eles não tinham nenhum motivo aparente, circunstancial para estar ali adorando, louvando a Deus, porque eles tinham sido açoitados por uma multidão, eles estavam presos, eles estavam nus, eles estavam com os pés presos, ó Pai. Senhor, mas o Senhor os libertou, o Senhor fez os alicerces daquela prisão cair. Senhor, e em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã que alicerces venham cair, Senhor. Que o Senhor venha falar profundamente com essas mulheres, ó Pai, que elas sintam a tua unção aqui nessa manhã, Senhor. Amém. Abençoa a vida da Carol, Senhor, esse trabalho tão especial que ela tem feito. Um trabalho, Senhor, de alertar mulheres, de alinhar mulheres, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor venha resplandecer ainda mais sobre a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que bênção. Agora com você, minha amiga. Amém. Que alegria estar aqui, né? E que palavra linda, Flávia. Realmente o Senhor, Ele quer nos libertar para nós vivermos exatamente aquilo que Ele sonhou para nós. E é tão impressionante porque hoje, assim que eu acordei 5h15 da manhã, e eu fui orar para que o Senhor pudesse se manifestar nessa live, para que a vida de Deus pudesse ser liberada, né? E aí eu estava orando e o Espírito de Deus, ele falou muito forte comigo, que ele chamou a mim, a cada uma das mulheres que estão aqui, cada uma das pessoas que estão aqui nos ouvindo, ele nos chamou para ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida alinhada com os sonhos dele. Enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus me lembrou lá no Salmo 100. Peraí, travou. Meninas, aqui para mim travou um pouco. Ah, Carol. Falhou? Tá travando, minha amiga. Travou. Na hora que você começou a falar do Salmo, travou. Travou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver minha internet aqui. Meninas, peraí. Aí, voltou. Tá. Voltou? Fica tranquila aí. Tá. Voltou, agora tá tranquilo. Se travar de novo, você me fala. Tá? Tá devagar a internet? Bom. Tá. Ou você tá conseguindo ouvir? Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Deixa eu só ver aqui. Tá, vê aí. Deixa eu ir no Wi-Fi. Vamos ver se vai melhorar? Tá ótimo agora, vamos lá. Você estava falando dos Salmos, que você leu os Salmos. Aí, agora travou de novo. Vamos lá. Nossa, aqui está ok. Ai, Michele, aqui para mim, ela tá totalmente travada. Deixa eu ver. Eu creio que é no dela mesmo. Ela saiu, vai entrar de novo. Meninas, vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu já chamar a Carol de novo. Espera aí.
Deixa eu colocar aqui, ó. Carol me chama. Vamos lá. Meninas, vamos orar aí para que essa live dê tudo certo, porque eu estava lendo aqui, né? Eu li o livro da Carol e ela tem tantas coisas para nos ajudar. Então não desistam da live, fiquem aí. Peraí, vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Aqui. Aí, agora eu acho que Pronto. vai dar. Agora vai. Mudou de lugar aí, melhor, né? Mudei de lugar aqui no escritório, a internet é melhor, é mais potente. Então pronto, minha amiga, Agora eu acho diga. que vai dar tudo certo. Amém. Eu estava orando aqui, né? Eu estava falando com o Senhor. E Deus me fez lembrar do Salmo 139. E a palavra de Deus fala que Deus, ele nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. E ele escreveu cada um dos nossos dias e fez planos maravilhosos a nosso respeito. Então Deus, ele tem planos perfeitos para nós. Não quer dizer que nós não possamos viver dias difíceis, nem dias atarefados, nem dias que nós não sabemos o que fazer, não é isso. Mas existe um plano de Deus para todas as áreas da nossa vida. Deus, ele planejou um casamento com conexão, um casamento alinhado. Deus planejou. Eita, que coisa! Deixa eu tentar aqui de novo, meninas. Vamos lá. Mas não é possível, gente. Vamos ver aqui se eu consigo. Acho que ela vai ter que sair de novo e entrar. Deixa eu ver se vai dar certo. Bom dia, meninas, bom dia. Tem um pouquinho de paciência aí, porque essas coisas acontecem. Tem hora que a internet não fica legal e essa mensagem é tão importante, gente. Eu tenho muitas coisas para falar com vocês aqui, mas eu creio que Deus quer usar a Carol, sabe? A Carol, ela é gestora de tempo. Então, preciso dela. Isso mesmo, gestão de tempo para mulheres ocupadas. Vamos lá, vamos ver se de novo aqui a gente consegue. Ai, ai. Ai, em Aí, nome de Jesus, Senhor. Coloca sua mão poderosa amém, aqui. Jesus. Em nome de Jesus, está liberado, está guardado e abençoada essa live, em nome de Jesus. Amém. Assim, a sua imagem está congelada para mim, mas eu tô te ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Você não está usando nenhum filtro, não, né? Deixa eu ver. É melhor Usa, tirar filtro, né? porque filtro dá uma caída na qualidade aqui da internet. Eu não sei da live, eu não sei explicar. O que eu faço? Aí, Se você tirei. tirou? Vamos ver. Tá melhor, Tá. Flávia? Tá, sua imagem está congelada para mim, mas eu tô te ouvindo. Como é que tá aí para vocês, meninas? Deixa eu perguntar para elas. A imagem tá congelada? A sua está. Agora tem gente falando que aqui tá tudo bem, ó, aqui tá ok. Então vamos fazer o seguinte, fala daí, continua, porque eu tô ouvindo bem sua voz. Ai, tá Tá? ótimo, então. Não, então tá bom. Amém. Em nome de Então vai. Jesus. O bom. Agora Aí, vai. o pessoal tá me dando um feedback aqui falando que tá normal. Então, vou Pois é. prosseguir, tá, Flávia? Pode prosseguir, pode prosseguir. Então, combinado. Então, Deus, ele planejou a nossa vida para que nós pudéssemos viver de uma forma plena. Eu sempre falo que o tempo, ele é essa matéria-prima, ele é uma matéria-prima, um insumo, que onde nós investimos, nós vamos automaticamente colher.
Não tem como investir tempo em alguma área da nossa vida e nós não colhermos um retorno desse investimento. Então, se eu invisto tempo no meu casamento, eu vou colher um casamento alinhado, eu vou colher conexões de coração, eu vou colher sentimentos aprimorados, ações aprimoradas. Se eu investir tempo no meu relacionamento com os meus filhos, eu vou colher esse alinhamento também. Agora, se eu tiro tempo do relacionamento com meu esposo, do relacionamento com os meus filhos, o que eu vou colher? Distanciamento, falta de conexão. E isso em todas as áreas da nossa vida. Se eu invisto tempo no meu relacionamento com Deus, o que eu vou colher? Eu vou colher paz no meu coração, alegria, renovo, disposição, coragem, força, ânimo, vigor. Então, tantas coisas o Espírito de Deus, ele libera na nossa vida quando nós investimos tempo na presença dele. Agora, tira o tempo do relacionamento com Deus e o que nós vamos colher? Vazio existencial, medos, inseguranças e tantas coisas que assolam o nosso coração. Então, o tempo, ele é essa moeda de investimento, ele é essa matéria-prima onde nós investimos, nós vamos colher frutos poderosos em todas as áreas da nossa vida. Não tem como investir tempo e não colher um retorno, ainda que esse retorno ele não seja instantâneo nem imediato. Tem coisas que, quando nós investimos tempo, nós vamos colher esse retorno imediato. Mas outras coisas na nossa vida é fruto de investimento ao longo do tempo. Então, eu vou fazendo, eu vou investindo e eu vou desfrutando. Então, sabedoria, o que é a sabedoria? Uma das formas de sabedoria, de expressão do Senhor, é aprender a discernir o tempo. A palavra de Deus fala lá em Salmo 90, 12, fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, aprender a contar os dias é uma das instruções, uma das direções dadas por Deus para nós, dada por Deus para nós. Então, Deus, ele nos instruiu para que nós pudéssemos contar cada um dos nossos dias. Mas como que os nossos dias, eles são contados? Quando os nossos dias são contados? Quando nós vivemos esses dias dentro da presença de Deus, ouvindo as direções do Espírito e aplicando isso na nossa vida cronológica. Então, algo que o Espírito de Deus tem falado muito forte comigo, Flávia, é que toda mulher, toda pessoa, ela precisa ter dois olhares dentro do tempo. Então, a gente tem um olhar horizontal e a gente precisa ter um olhar vertical. O olhar horizontal, ele fala do Cronos, que é esse tempo cronológico que nós vivemos na nossa vida, que é esse tempo de meses, anos, dias, horas, segundos. Então, nós nascemos e nós somos inseridos dentro do Cronos, dentro dessa caminhada cronológica. E esse é um olhar horizontal, é um olhar natural. Nós vamos caminhando dentro desse contexto, nessa caminhada de dias, de horas, de meses, de anos. Agora, esse caminhar somente com um olhar horizontal, ele não nos vai fazer desfrutar desses dias de plenitude que Deus tem para nós. E aí nós precisamos de um olhar vertical. O que é o olhar vertical? O olhar vertical, ele fala do Kairos, que é a nossa vida inserida dentro do tempo de Deus. É nós vivermos olhando e discernindo o tempo que Deus ele tem para nós. Isso é o Kairos, né? O Kairos é nós irmos para a presença de Deus, ouvirmos a voz dele, as direções dele e aplicarmos cada direção vivida dentro do Kairos no Cronos, que é essa linha da nossa caminhada aqui na Terra. Então, toda mulher ela tem que ter um olhar, eu falo que é um olhar perpendicular. Ele é um olhar onde você vai para frente caminhando, mas você olha para cima.
recebendo esse olhar para cima, um olhar figurado, né? Na verdade, você ouve a voz de Deus no seu coração. Então, você vai caminhando dessa forma e desfrutando as direções de Deus e cumprindo esses sonhos que o Senhor planejou para nós aqui na Terra. E viver, tanto que a palavra de Deus fala que um dia, na presença de Deus, ele vale mais do que mil dias. Do que mil. Então, assim, um dia vivido na presença de Deus, uma direção do Espírito, a voz de Deus ali ouvida, ela pode nos fazer economizar tempo de uma forma muito poderosa. E eu queria começar, assim, dando um exemplo de algo que eu vivi aqui na minha casa com as minhas filhas, dentro do Kairos e do Cronos. Né? Tem alguém pedindo para eu repetir aqui. Então, Kairos é o tempo dentro da presença de Deus. E o Cronos é essa linha cronológica da nossa vida, que também envolve o tempo, mas um tempo natural. Um tempo que, por si só, ele pode até nos levar a algum lugar, mas ele não vai nos fazer caminhar exatamente dentro daquilo que Deus planejou para nós. Então, existe uma caminhada que Deus tem, e para isso nós precisamos ouvir a voz dele. E eu estava, geralmente, Flávia, eu separo, sempre organizo para que eu possa ter um tempinho de qualidade com as minhas filhas ao longo do dia, ao longo da semana. Então, eu sempre reservo esse tempo para estar com ela, de olhar nos olhos, de fazer coisas juntas, de ter conexão no coração. Eu tenho 2 filhas, a Mariana e a Luísa. E esses dias eu estava com elas na cozinha fazendo cupcake. As minhas filhas amam cupcakes e a gente sentou para poder preparar, estar ali. Então eu fui pondo as coisas, a massa, organizando as coisas. E elas foram mexendo, untando as forminhas, colocando ali tudo. E quando nós finalizamos e nós fomos colocar esse cupcake no forno, a minha filha mais velha, ela falou para mim, ela falou, mamãe, ontem o forno estragou e agora como que a gente vai fazer cupcake? E aí eu lembrei que um dia anterior o meu forno tinha estragado, eu ligava e ele não funcionava. E eu falei, nossa, minha filha, a gente vai ter que jogar o cupcake fora, porque realmente a gente não vai ter como aproveitar, porque até eu chamar um técnico para vir aqui para arrumar, isso vai demorar um tempo. E aí ela ficou pensativa, sentadinha na bancada da cozinha, e ela falou assim para mim, ela falou, mamãe, o que você acha da gente orar com o forno? E eu falei, filha, que ideia genial! E as duas desceram da bancadinha da cozinha e puseram a mão no forno, e eu falei, Deus, eu orando ali, eu falei, Senhor, honra a fé delas, né? Responde, eu peço para que o Senhor traga essa experiência para elas. E aí elas começaram a orar, oraram ali com o forno, eu deixei que elas orassem, e depois que elas terminaram de orar, nós fomos ligar o forno e o forno funcionou. Né? Deus, ele fez um milagre com o forno. E meu marido, isso era no finalzinho da tarde, meu marido chegou na cozinha e ele falou assim para ela, para minha mais velha, falou, Mariana, o que você aprende com isso? E ela ficou olhando assim, e ele falou para ela, ele falou, minha filha, a oração nos faz economizar tempo. E ela falou, papai, é isso mesmo, se a gente fosse chamar o técnico, ela falou o moço, ela tem 8 anos, e ela falou assim, papai, se a gente fosse chamar o moço, ele ia demorar muito para chegar aqui, até arrumar, ia demorar. E aí meu marido falou, então nós precisamos entender o seguinte, que a oração, ela nos faz viver de uma forma condensada os planos que Deus tem para nós. E a oração, ela nos faz economizar tempo. A oração nos faz discernir e ter direções para nós tomarmos decisões que vão nos fazer economizar tempo em todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira chave para que nós possamos aprender a contar os nossos dias aqui na Terra, como nos instrui o Salmo 90, ele fala, ele nos direciona. Tá me ouvindo, Flávia? Agora tô, mas tinha caído de novo, você acredita? Ai, misericórdia. E eu parei onde? Que você... Eu estava falando de que a oração nos faz economiza economizar tempo.
Isso. Então, assim, e o Espírito de Deus, e meu marido, e a gente tem que entender isso. Quando meu marido falou isso e as minhas filhas tiveram muito entendimento, nós precisamos perceber que Deus, ele nos chama para contar os nossos dias, né? E a gente conta os nossos dias de uma forma poderosa na presença dele. Então, essa é a primeira chave que eu quero deixar aqui para nós. Nós precisamos ter esses dois olhares, o olhar vertical e o olhar horizontal. Porque só assim nós vamos viver uma vida totalmente inserida naqueles sonhos que Deus tem para nós. E dentro disso, logo no início da live, você falou sobre muitas mulheres, né? Que muitas mulheres elas têm vivido uma vida atribulada, com tantos olhares, com tantas comparações, né? Nós vivemos numa vida onde o jardim do outro parece que é sempre mais verdinho do que o nosso, porque o que é exposto para que as pessoas vejam é só aquilo que realmente dá certo, é aquilo que está muito bom, é aquilo que é bonito, mas as pessoas elas não conseguem enxergar na vida do outro, às vezes, a luta, a dificuldade, a tribulação. E nós vivemos em uma geração onde as informações elas são liberadas de uma forma muito grande e as cobranças e os altos níveis de performance nos são cobrados também em uma medida muito elevada. E aí nós começamos a viver uma sobrecarga de tarefas, uma sobrecarga de demandas, uma sobrecarga de afazeres. E quando eu e meu marido, nós fomos escrever o livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, eu estou com ele aqui, então no livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, nós desenvolvemos um método chamado método Plena, onde essa palavra plena, ela é um acróstico e cada letra, ela simboliza passos sequenciados que vão nos conduzir a uma gestão do tempo mais efetiva em cada área da nossa vida. E a primeira letra do método Plena é o podar. O que é o P de podar? Podar o quê, Carol? Podar as distrações e os excessos de ocupações. Flávia, como nós temos vivido de ocupações? Exatamente. Isso eu acho que a internet eu acho que é da a nossa Flávia... maior luta hoje. Não, eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo? Tá bom. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá, então assim, talvez então, essa seja uma das aqui nossas que maiores lutas, né? Esse podar as distrações, eu creio que é a maior luta da mulher hoje, né? Porque ao mesmo tempo que ela diz que não tem tempo para nada, ela tem tempo para ficar no Instagram, né? Ela tem tempo para ficar ali fazendo coisas que não vão gerar frutos na vida dela, né? Então aí Você entram tá as distrações. Estou te ouvindo super bem, Flávia. Então, isso são nós vivemos uma geração de excesso de distrações, de excesso de demandas, de excessos de ocupações. E muitas vezes essas ocupações somos nós mesmas que estabelecemos na nossa vida. Por quê? Por causa de sims indiscriminados que nós damos, sem avaliar se o tempo que nós temos disponível, se ele é suficiente para abarcar essa quantidade de sims que nós temos dito. Então, o que acontece hoje em dia? A mulher, por ela querer ser admirada, por ela querer ser reconhecida, estar inserida em um grupo, por ela querer ter aplausos de outras pessoas, reconhecimento de outras pessoas, a tendência dela é falar sim de forma indiscriminada. Então, o vizinho pede uma coisa, ela fala sim, com certeza. Nossa, eu não posso falar um não para o meu vizinho. Né? Uma pessoa do seu trabalho, fora do seu horário de expediente, te pede uma coisa e você fala, não, com certeza, eu preciso agradar o meu chefe, ou eu preciso agradar uma pessoa. E aí, não é que a gente não tenha que agradar as pessoas, não é isso. Mas a gente precisa entender que
Nós temos que falar, nós temos que gerenciar a nossa coragem de dizer não, para que justamente a gente possa dizer sims para coisas que são extremamente importantes e relevantes na nossa vida. Se eu digo sim, às vezes, para uma pessoa estranha que me pede alguma coisa, ou para uma pessoa que não é uma pessoa distante a mim, ou uma pessoa, ou meu chefe mesmo no meu horário fora de expediente de trabalho, se eu falo um sim para ele, eu estarei dizendo não para o meu marido, eu vou estar dizendo não para os meus filhos, eu vou estar dizendo não para o meu tempo com o Senhor. Então, a gente precisa entender que nós temos que gerenciar a nossa coragem de dizer não. Porque quem quer ser tudo para todos, não é nada para ninguém. Quem quer ser tudo para todo mundo, que quer fazer tudo para todo mundo, não é nada para ninguém. Ou seja, não consegue alcançar o propósito nem na sua vida e nem na vida daqueles que estão à sua volta. Então isso é algo tão simples, mas nós precisamos aprender a gerenciar. Eu fui prisioneira dos meus sims por muitos anos, Flávia. Eu fui prisioneira dos meus sims porque eu queria tanto agradar as pessoas que eu me sentia sobrecarregada. Eu falava sim. Então, quer as dizer, pessoas às vezes... o medo da rejeição está ligado a essa questão do mau gerenciamento do tempo também, né? Do mau gerenciamento do tempo, com certeza. É isso mesmo. Então, o medo de não ser reconhecida... E tem mulher aqui falando que está com crise de ansiedade. É o que gera, né? Essa sobrecarga que às vezes é gerada, às vezes por uma identidade abalada, ou uma identidade não bem estabelecida, porque aí entra o que eu sei que você trabalha muito, Flávia, que é nós sabermos quem nós somos em Deus, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para sermos esposas, para sermos mães. Deus nos chamou para marcarmos a vida de outras pessoas. Então, a nossa identidade em Cristo de filhas amadas, filhas que foram escolhidas, quando a gente tem convicção e revelação disso, nós temos clareza para dizer não para aquilo que realmente não é importante naquele momento, para aquilo que não é relevante naquele momento. E esse medo, o medo de não ser reconhecido, o medo de não ser aceito, ele pode nos levar a tomar decisões que vão engolir o nosso tempo e que vão nos fazer sair do prumo que nos mantém em paz, que nos mantém felizes, que nos mantém alinhadas. Então, é algo tão simples, mas o gerenciamento da coragem de dizer não, às vezes, até para o próprio Instagram. Dizer não para horas que você gasta, às vezes, numa barra de rolagem, passando despropositadamente uma barra de rolagem sem fim, gastando horas da sua vida com algo que não tem relevância e nem frutos. Então, eu tenho uma parte do livro, do Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, que ele foi decisivo na minha vida, que é a letra E do Método Plena, e eu vou falar logo à frente. Ele foi assim, eu falo, Flávia, que depois de ter recebido Jesus e de ter conhecido meu marido, foi uma das grandes revelações que eu tive na minha vida, né? Assim, foi algo que mudou a minha história. E eu vou compartilhar logo à frente isso. Então, assim, e dentro do podar aqui, voltando para o nosso podar as distrações e os excessos de ocupações, a gente tem também a diminuição, a gente precisa diminuir esses padrões irreais que nós mesmos estabelecemos, esses padrões televisivos irreais, padrões de redes sociais irreais. Então, assim, a gente tem que diminuir esses padrões das nossas expectativas, que às vezes nós colocamos altos demais, para que a gente possa viver com clareza a nossa vida e gestar as nossas horas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu lembro, muitas vezes, o que as mulheres falam muito para mim? Às vezes elas colocam, elas querem tanto que a casa esteja tão organizada,
que elas consomem o dia todo na organização da casa e elas falam o seguinte: depois que a casa estiver totalmente organizada, tudo limpo e brilhando como propaganda de televisão, aí eu vou ter meu tempo de oração, aí eu vou ter o meu tempo para mim mesma, de cuidar de mim, aí eu vou ter o tempo de sentar para brincar com os meus filhos. Agora eu quero falar uma coisa: se a gente for esperar sobrar tempo, o tempo ele nunca vai sobrar. A gente não constrói a vida que quer sobrando tempo. A gente constrói a vida que quer e o tempo ele se aperfeiçoa. E aí entra essa questão do nosso planejamento semanal. Então, ninguém constrói a vida que quer sobrando tempo, porque se a gente for esperar sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo. Então, nós temos que... Aí entra a letra L do método Plena, que é o liberar a mente. O que eu vou fazer? Nós vivemos uma sobrecarga cognitiva como nunca nós vivemos antes na nossa vida. Nós vivemos uma sobrecarga cognitiva de informações, de demandas, de tarefas, de responsabilidades. E a nossa cabeça, ela não foi feita para ser um escritório de pendências e de demandas. E o que eu sugiro, e eu tenho estudado ao longo desse tempo e tenho percebido o seguinte: nós só construímos a vida que nós queremos quando nós liberamos a nossa mente, ou seja, tiramos tudo da nossa mente, aquilo que vai orbitando. Então, por exemplo, você está fazendo comida e você pensa, você suspira: eu queria tanto ter um casamento maravilhoso. Eu queria tanto ter paz no meu coração. Eu queria tanto ter um bom relacionamento com os meus filhos. E aí isso são meteoros que orbitam a nossa mente. E o que nós vamos fazer? Nós temos que tirar isso da mente, anotar. Como que eu libero a mente? Eu anoto esses projetos, porque ter um casamento maravilhoso é um projeto, ter paz no coração é um projeto, ter um bom relacionamento com o filho é um projeto. E eu vou pegar esse projeto e transformar em pequenas ações para que eu possa aprender. Tá dando para ouvir, Flávia? Ou falhou aí? Tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo bem. Tá? Então eu vou pegar e anotar e transformar em pequenas ações diárias que vão me conduzir a esse projeto, a esse propósito de vida. Eu estava, Flávia, lendo uma entrevista científica, um texto científico que foi feito, e algo extremamente bíblico e que me chamou muita atenção. E esse conteúdo científico, ele falava o seguinte: por que muitas pessoas chegam ao final do dia entristecidas, frustradas, desanimadas e estressadas? Por que as pessoas chegam ao final do dia, ao final da semana, com sensação de frustração, entristecidas? Por que isso acontece? E a pesquisa científica, ela concluiu o seguinte: que essa sensação, ela acontece porque as nossas ações diárias, a nossa rotina, não tem alinhamento com os nossos valores e com o nosso propósito de vida. Então, se o meu propósito de vida é ter uma vida saudável, é ter um corpo saudável, as minhas ações diárias, elas precisam ter alinhamento com esse propósito. Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso... Não é que a gente não possa comer um chocolatinho, nem uma torta top de vez em quando, não é isso. Mas as nossas ações, elas precisam nos conduzir a esse valor. E aí entra o que eu trabalho muito, que é o seguinte: um o que sem um quando é igual a um nunca. Então, vou repetir de novo. Um o que sem um quando é igual a um nunca. Então, se tem algo que eu anseio muito fazer na minha vida, mas se eu não pego isso e coloco um quando, eu nunca vou viver isso na minha vida. Então, é o que acontece
com aquelas conversas de amiga que se encontram no shopping. Já viu? Aquela amiga que você não encontra há muito tempo. E aí você vai lá e você encontra com ela e fala, nossa, amiga, que saudade! Aí encontra. Aí ela fala, nossa, vamos combinar de tomar um cafezinho. Aí ela fala, não, vamos demais. Ótimo, então combinar. Vocês saem, vão embora. E quando que esse cafezinho vai sair? Nunca. Por quê? Porque não teve um quando, não estabeleceu. Não estabeleceu um dia, não estabeleceu uma hora, isso para tudo na nossa vida. Então, se eu quero ter paz no meu coração, quando que eu vou ter ações coerentes que vão me conduzir à paz no meu coração? É o que você colocou na sua vida, Flávia. Você começou a acordar mais cedo. Para quê? Para buscar a paz no seu coração, para buscar o alinhamento no seu coração, para buscar conexão com aquele que te criou e que conhece todas as fórmulas da sua vida. Então, a gente tem que pegar esses projetos e fatiar em pequenas ações, eu chamo de fatiar o elefante. Você vai pegar esse projeto grande e fatiar em pequenas ações diárias. E quem nos ensinou isso? Foi o próprio Deus. E daí, Carol, eu acho que é importante fazer uma pergunta, que essa pergunta me acordou. Por que que você está vivendo da forma que você está vivendo? Quando você para, né? Quando você dá o para no automático ali, que você está vivendo no piloto automático. Você não está satisfeito com a sua vida, você não está dormindo bem, você não está feliz. E você para e pergunta, por que que eu estou vivendo desse jeito? Eu consigo sair dessa situação que eu estou vivendo, que não está me satisfazendo. E começa a traçar um plano para sair daquilo. Daí você vê que realmente você consegue chegar aos lugares que você quer em pouco tempo, né? Você passa a mudar hábitos que você tinha. Por exemplo, eu sou uma jornalista e antes da minha mudança total, eu não estava conseguindo ler. Hoje eu leio um livro atrás do outro. Daí você me pergunta se eu tenho o mesmo tempo de antes que eu tenho hoje. Só que o quê? Eu abri mão de algumas coisas que é como você disse, que não estavam alinhadas aos meus valores. Eu abri mão de querer ser aquela super profissional para buscar a admiração de todo mundo. Porque eu vi que eu queria admiração dos meus dentro da minha casa. Que eu queria, primeiro, a admiração de Deus. Porque uma mulher de sucesso do mundo, ela não significa que ela está sendo um sucesso para Deus. É verdade. Né? As nossas prioridades, em primeiro lugar, têm que estar alinhadas às prioridades do Criador. De quem nos criou. Então, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu tô... aquilo que a gente falou, eu só consigo mudar hábitos, né? Por exemplo, eu só consigo ser uma mulher hoje que gosta de ler, porque as minhas prioridades estão no meu crescimento espiritual, no meu crescimento pessoal. Hoje eu falo assim, eu vou transformar essa situação. Eu vou buscar, né? Eu vou buscar, eu não estou contente com a minha agenda, eu vou buscar coisas que são intencionais, que vão trazer um futuro saudável para as minhas filhas, né? Eu vou mudar a minha agenda. Então, eu creio que isso daí que você está falando, né? Ó, o P, de cortar, podar as distrações. O L, liberar a sobrecarga da mente, que é o que você falou, anotar tudo, trazer uma clareza mental. Se você quer ter uma vida diferente, anote como você vai chegar, né, a essa vida, né? Coloque uma meta realmente e coloque o quando, né? O quando, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer, né? Então essa daí Flávia, é uma outra chave. Você pode continuar, eu te cortei, né? Desculpa. Mas pode ir aí pro E. Eu queria só falar aqui que quando eu queria passar, quando a gente pega e faz esse planejamento, eu fui buscar, quando eu fui estudar sobre gestão do tempo, eu fui buscar com aquele que criou o tempo, que é o próprio Deus. E eu fui aprender na Bíblia como Deus ele enxerga o tempo. E nesse processo, quando eu comecei a ler Gênesis, então eu comecei a ler Gênesis e eu vi o seguinte,
que Deus, ele tinha uma lista de coisas que ele queria criar, fazer na criação do universo. Então Deus, ele pegou uma listinha dele, e ele sendo Deus, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia, com uma única palavra de comando, ele ter falado o seguinte, ó, tudo aqui que está nessa lista, na minha cabeça, ou que está aqui na minha frente, tudo isso que está aqui, que se faça. Por quê? Porque ele é onipotente, ele poderia ter feito isso. Mas por que que Deus não fez? Porque Deus, ele queria nos ensinar um princípio. Deus, ele queria nos ensinar que a nossa vida, ela só caminha em direção a um propósito, a um projeto, se nós tivermos planejamento. Deus, ele criou o universo com um planejamento. Então Deus, ele pegou algumas coisas da lista dele, ele colocou na segunda. Ele pegou outras coisas da lista dele, ele colocou na terça. Ele pegou outras coisas da lista e ele colocou na quarta, na quinta. E ele criou a obra mais poderosa de todas, que foi o ser humano, o homem e a mulher. E no sétimo dia, a Bíblia fala que Deus, ele descansou e ele contemplou as obras das suas mãos. Deus, ele teve, ele gerenciando o tempo com planejamento, ele descansou e ele contemplou aquilo que ele estava vivendo, ele contemplou aquilo que ele tinha criado. Então Deus, o planejamento semanal, que eu sugiro que seja feito através de um planner, né? Porque quando a gente tem um planner, a gente tem uma visão semanal das nossas tarefas. Quando nós distribuímos essas ações ao longo de uma semana, nós temos uma visão clara das nossas ações diárias, nós temos uma visão clara do nosso dia, nós podemos sim caminhar em direção ao nosso propósito. Então, quando nós paramos e avaliamos a nossa semana, aqui na minha casa, Flávia, eu faço geralmente o planejamento semanal no sábado pela manhã. Então, eu paro e eu pego as minhas ações diárias e eu avalio como que foi a minha semana que passou. Como que foi o meu casamento ao longo dessa semana? Como que foi o meu relacionamento com os meus filhos ao longo dessa semana? Como que foi a minha vida profissional, a minha vida de intimidade com Deus? Como que está a minha vida ao longo dessa semana? E eu planejo a minha próxima semana. Então, ao invés de eu fazer uma parada por ano, como a maioria das pessoas fazem para avaliar a vida, que é na virada do ano, lá solenizam a virada do ano e fazem 1000 programações para um ano. Então, ao invés de nós fazermos uma parada por ano, nós podemos fazer 52 paradas por ano. Por quê? Porque o ano ele tem 52 semanas. E quando nós paramos e nós alinhamos a rota, nós estamos caminhando em direção aos planos de Deus, aos sonhos do Senhor para nós, aqueles sonhos mais íntimos do nosso coração. Por quê? Porque Deus, ele efetua no nosso coração o querer e o realizar. Esses sonhos íntimos do seu coração, esses sonhos preciosos que estão aí no seu coração, Deus, ele tem prazer em te ajudar, em mover na sua vida para que isso seja alcançado. Mas para isso a gente precisa alinhar a rota semanalmente para não deixar isso se perder. Igual a Flávia falou aqui, eu queria tanto, ela sempre queria orar, né? Eu também já passei muito por isso. Eu não consigo orar, a minha vida é muito atarefada, eu não consigo orar, ou eu não consigo dar tempo para o meu marido, eu não consigo dar tempo para os meus filhos, porque o dia me consome. Agora, isso só é possível por meio de um planejamento. E aí a gente tem as priorizações ideais. Então, nós precisamos fazer semanalmente um planejamento das nossas priorizações ideais. Quais são as minhas priorizações ideais que a minha vida não pode ficar sem? Então, é o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com o meu marido, é o meu relacionamento com os meus filhos, é o meu autocuidado de alimentar o meu coração, de alimentar as minhas emoções, de guardar as minhas emoções e a minha mente. Então é isso que eu vou priorizar. E as outras coisas vão se encaixar depois que essas priorizações ideais estiverem totalmente organizadas e planejadas na minha semana.
Então, a sensação de frustração, a sensação de tristeza que nós experimentamos ao longo da nossa vida é decorrente da falta de priorizações ideais. Então, então nós precisamos entender o seguinte: prioriza aquilo que é ideal na sua rotina. Pronto. Aí a sua vida vai ser completa, vai ser plena, vai ser alinhada, vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter regozijo, vai prosperar, vai romper. E as outras coisas a gente vai encaixando na medida do possível e a gente vai planejando e se organizando. Né? Eu Então tenho a uma gente amiga, Carol, que eu acho muito engraçada. Ela coloca até o horário dela tomar um sol, que ela coloca 10 minutos por dia de sol. E eu acho isso muito legal, porque realmente quando você coloca na agenda, você não se esquece e você prioriza, né? Gente, só uma coisa, falta 4 minutinhos, eu tô aqui quase chorando, porque a gente perdeu tempo lá no início com esse problema da internet e eu tô aqui sofrendo, porque você ainda tinha que falar do E, do N e do A, do método Plena. Meu Jesus, nós vamos ter que marcar outra live, minha amiga, porque tem muitas chaves. Eu acabei de ler seu livro, eu anotei todas as chaves aqui, sabe? Porque assim, tá chegando o segundo semestre e tem mulher que tá com aquela impressão assim, peraí, chegou o segundo semestre, eu não fiz nada, né? Então, tá na hora, tá na hora. A gente está aí há uma semana, né, de volta às aulas. Eu acho que volta para todo mundo agora segunda-feira que vem, segunda-feira. né? Então, ó, essa live ela veio em cima da nossa necessidade de começar a planejar agora para o segundo semestre, né? A gente tem uma semana aí antes do segundo semestre para colocar tudo no papel, para tirar da nossa mente, para dar um descanso para nossa mente, colocar no papel e planejar. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou desativar aqui os comentários. Você está até agora congelada para mim, minha amiga, mas nós vamos tirar uma foto aqui, ó. Eu vou colocar o seu livro aqui, ó, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Meninas, tirem a foto aí. Tirem aí a foto, ó. Coloca o que vocês aprenderam nessa live. Falta só 2 minutinhos. Para a gente não sofrer, Carol, e você não ficar sem conclusão, o que você acha da gente fazer uma outra live? Eu sei que esse horário para você é difícil, né, minha amiga? Mas a gente não pode se organizar, igual eu falei para você, uma vez na semana eu consigo. Então, se a gente puder fazer na outra semana, qual dia que é melhor para você? Na terça? Pode ser? A gente pode fazer na outra terça, se você conseguir, ou na outra quinta, porque essa quinta eu já tenho convidada também. Na outra semana, você já pensa aí na sua agenda que dia que fica mais fácil para você. Eu vou esperar o seu retorno, assim, de ok, Flávia. Porque, assim, eu vi que as meninas participaram muito, elas gostaram muito. Eu tô aqui aprendendo muito, eu anotei aqui, ó, 52 paradas por ano. Você acha que eu sou boba? Eu tô pegando tudo aqui. Porque essa semana eu vou fazer o planejamento do próximo semestre. Amém, e eu tô amém. muito feliz. Eu acho que a live foi muito produtiva. Não deu tempo de tudo, porque realmente, assim, é muita coisa. Quem quiser, né, esmiuçar mais, ó, tá aqui o livro. É só entrar lá no link da sua bio que consegue informação, né, minha amiga? Sim, e me manda um direct também. Nós estamos lançando agora em agosto o planner também. Você não está vendo aí, mas aqui o nosso planner do Método Plena. Então, ele é um planner encaixado no Método Plena do livro. Ele chama Sou Plena. Então, tá maravilhoso. Então, quem tiver interesse em adquirir tanto o livro quanto o planner, a gente está com super promoções. É só me mandar um direct no Instagram e falar, Carol, eu quero. E assim, eu quero poder compartilhar com vocês também a letra E do Método Plena, que revolucionou a minha vida e a minha história. E eu creio assim que Deus, sabe, Deus tem um plano lindo para cada uma de nós. E Deus quer que você viva uma vida plena, que valha a pena. Aquela vida que você vai chegar ao final dos seus dias e falar, eu vivi exatamente o que eu tinha que ter vivido nessa terra. E eu quero estar aqui para cooperar com você nesse propósito, nesse sonho, porque o nosso Deus, ele é lindo, maravilhoso. O nosso Deus é gracioso, é amoroso e tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração.
Então eu quero abençoar você, você que está aqui, e declarar que Deus tem um manancial de vida sobre a sua vida, que Deus tem dias prazerosos, dias de satisfação, dias de deleite, dias de desfrute, para você, para que eu e você possamos viver, né, esses dias na presença dele, desfrutando de tudo aquilo que ele tem para nós. Foi um prazer muito grande estar aqui, Flávia. E vamos aí Então, continuar minha amiga, esse propósito. vai ter aí, cenas, né? Cenas dos próximos capítulos. Pelo menos vou ter sua companhia de novo, porque a gente não Ai, pode que ficar sem o maravilha! o M e o A, não. Nós ficamos no P e no L, gente. É muito bom, viu? E você já reserva o meu planner aí que eu quero. Ai, que Mas é isso, delícia! meninas. Fiquem com Deus. Infelizmente, o Amém. tempo, né? Não deixa a gente prosseguir. Eu tenho um compromisso também agora, senão dava até para ficar mais, mas a Carol também tem. Mas fiquem com Deus. A gente vai dar continuidade. Eu aviso para vocês aqui. E não se esqueçam de compartilhar a live. Eu vou salvar agora no meu IGTV. Já deixa lá o comentário sobre o que você aprendeu aqui, tá? E que se quiser também deixar uma pergunta para a próxima live, já fica também registrado, viu? Beijo, Carol. Muito obrigada, viu? Beijo grande e até mais. Fica com Deus, Obrigada. minha amiga. Fica com Deus. Beijo.